Eu tenho certeza que vocês estão sendo muito bem alimentados aí pelo pastor e por outros pregadores. Nós estamos aprendendo a administrar uma nova igreja, né? E isso não vai mudar o rumo da igreja, foi acrescentado ao que nós já tínhamos. Nós vamos trabalhar muito mais com essa questão. Eu estou agora na igreja do Morumbi, estou há 2 anos e meio aqui na igreja, um pouquinho mais. E é uma igreja que, quando eu fui presidente aqui dessa associação, eu preguei o primeiro culto. Nós alugamos um salão e depois eu volto para ser pastor. E esse é o meu último distrito. E eu estou muito feliz em poder voltar para essa igreja do Morumbi. Ela foi mudada de lugar, agora tem um prédio próprio, tem um auditório para 476 pessoas. Nós já estamos com 2 cultos, 805 membros. E estamos projetando uma nova igreja perto do estádio do São Paulo. Então, a primeira coisa que eu disse quando assumi a igreja, disse que eu fui chamado Morumbi, estou feliz, mas eu preferia estar no Parque Antártica. E o pessoal, alguns entenderam, outros não entenderam, mas a gente vai tocando aqui o Morumbi, que precisa da ajuda do povo também. São 110 mil pessoas que moram aqui, e 90%, 89%, 88% moram em prédios, e pouquíssimas pessoas moram em casas térreas aqui, quando há uma casa, a região das casas térreas também, ali próximo ao metrô Morumbi, ao estádio também. E essas casas, a maioria delas estão vazias, as pessoas estão desistindo de morar por ali, e estão vindo morar para cá. O Morumbi era uma área cara, agora virou uma área mais barata para se morar. Há uma grande comunidade de baixa renda aqui, que é conhecida como Paraisópolis. São 110 mil pessoas também. Lá é um outro distrito, nós apoiamos o pastor de lá também, mas é um outro distrito. Então convivem aqui no Morumbi 2 grupos extremamente diferentes. A maioria daqui do Morumbi mora em apartamentos para 2 pessoas. Então são casais sem filhos. E há um grupo muito grande de 16% de idosos acima de 60 anos. Então aqui a gente tem de tudo um pouco, e é a maior concentração de expatriados de São Paulo. Aqui moram muitos estrangeiros. Você está no supermercado, você ouve falar uma língua, outra, um idioma. Então é um desafio, nós estamos aqui. A nossa igreja ela não foi bem aceita quando foi estabelecida. A comunidade não queria uma igreja naquele lugar, era para ser uma agência de automóveis, e a igreja comprou, a associação comprou, e eles fizeram um abaixo-assinado. No dia do primeiro culto, eles mandaram a polícia lá, porque foi uma perseguição,zinha, e com a graça de Deus, agora um dos que era mais acirrados, perseguidores, esteve presente num drive-thru que nós fizemos, Drive-Thru in Love, no Dia dos Namorados. Passamos um filme aí romântico, autorizado pelo Espírito Profecia, tudo certinho, né? Pela Superbom, pela Casa Publicadora, todos os direitos aí. E ele esteve presente com a esposa. Foi muito legal saber que hoje a comunidade comunga com a igreja, já aceitou a igreja aqui. Mas é um desafio. Eu creio que aí também há outros desafios, né? Bastante grandes. E que Deus possa abençoar vocês. Eu mudei 2 vezes de assunto. O que eu vou falar? E eu vou falar de um assunto que está me impressionando muito. Talvez nem todos saibam, eu faço um programa na TV Novo Tempo, que é um programa diário, é o único programa diário na Novo Tempo, de domingo a domingo, né? Podemos dizer assim, ou vamos usar o sábado, que é de sábado a sábado. Ele não para, não repete. E a maioria dos programas aqui, eles repetem aí o que? Uns 10%, até 15% no ano, nas férias e tal. E esse meu programa não dá para repetir, tem que ter programa novo todo dia, que é Reavivados por Sua Palavra. É um programa de 26 minutos, mais o comercial não, um intervalo de uns 3 e pouco, dá uns 30 minutos. E a gente estuda um capítulo da Bíblia por dia. Isso tem me impressionado bastante. Eu peguei o programa em Lucas 22, o pastor Fávero fez até Malaquias, ficou um hiato,
E eu peguei em Lucas 22, fui até o final, Apocalipse 22, Gênesis, e estou agora em Isaías 17. Hoje foi Isaías 17. Estou aprendendo muito. Eu não gostava muito de alguns livros da Bíblia, e agora estou amando. Eu não gostava, não era muito fã de crônicas, e eu já cheguei a me perguntar por que crônicas está na Bíblia. E quando eu era garoto, a gente tentava fazer o ano bíblico, quando chegava em crônicas, morria o ano bíblico. Aí não seguia para frente. Então, hoje, a Bíblia tem sido uma delícia para mim. O livro mais difícil para gravação foi de Jó, para preparar os temas, que Jó volta muito no mesmo tema. E a Bíblia não foi... Deus não fez a Bíblia nos capítulos que a gente conhece hoje. Então, às vezes, eles estão bem fora do contexto. E essa foi uma das coisas que eu aprendi. Às vezes o contexto come um pedaço do capítulo seguinte, ficou um pedaço para trás. E Jó foi o mais difícil, mas eu amei muito o livro de Jó. E o livro de Cantares também. Se pedisse minha opinião para saber quantos capítulos deveria ter Cantares, só 3. Antes do casamento, no casamento e depois do casamento. Pronto, esses seriam os 3 capítulos. Mas um livro encantador também. Crônicas se tornou um livro muito lindo para mim. Eu entendi uma história, um contexto que eu não entendia no passado. Deus está sendo muito bom para mim. É às 6 da manhã, mas as pessoas assistem pelo YouTube. YouTube, nosso canal Revivados por Sua Palavra, NT. Então você procura ali, tem todos os capítulos que o pastor Fávero gravou, que agora está quase completando o Antigo Testamento, o que ele deixou gravado, e o Novo Testamento também, só faltando ali de Mateus até Lucas 21. Dá para você pegar e estudar a palavra de Deus. Não é um estudo teológico, é um estudo homilético, é um estudo inspiracional. Então a Bíblia tem sido a minha pregação ultimamente, assim, eu falo muito na Bíblia. Não por causa do programa, mas porque eu percebi que a Bíblia é fundamental para a nossa vida. E a gente acha que a Bíblia é uma coisa tão comum, porque a gente tem umas 2, 3 versões em casa, que a gente acaba vendo a Bíblia, olhando para ela e se satisfazendo com isso. E na igreja também vão pregar a Bíblia e tudo mais. E eu tenho uma amiga que fez medicina junto com meu filho lá na Argentina. Ela era filha do diretor das faculdades de ciências, a Eumita. A Eumita era colombiana, o pai era colombiano, hoje ele se aposentou como reitor da Universidade da Colômbia, Adventista, mas ele nessa altura estava na Argentina. E o 7º ano de medicina, ela precisava sair, como todos, meu filho também saiu, para fazer um projeto social. E ela foi para o Quênia. E lá no Quênia ela foi para uma vila lá depois da floresta. E ali havia já alguns médicos e havia um fenômeno muito grande nesta vila, por isso que ela se interessou, que crianças, aí com seus 17, 18, 20 anos, começavam a ficar cegas, ou perdiam uma boa parte da visão. Era bastante sério esse problema. E eles começaram a estudar qual era o problema, por que as crianças ficavam, os jovens, né, ficavam cegos assim. Então eles descobriram que havia uma mosca que depositava os seus ovinhos nessa sujeira que fica nos olhos de manhã quando a gente não lava. E eles não se lavavam, e aquilo proliferava, aquelas crianças que andam cheias de mosquitinhos assim, e eles vão ali porque é um local apropriado para elas colocarem os seus ovinhos, eles viram larvas, e alguns morrem, outros saem voando, e esse tipo de mosquito, as larvas procuravam o olho. É uma região bastante sensível, porosa até, tem um canal lacrimal, então eles entravam por ali pelo canal lacrimal e iam fazendo estragos nos olhos dessas crianças até virarem adultas. E como eles não tinham muito parâmetro, algumas perdiam a visão, mas achavam que era assim mesmo, né? E outros perdiam totalmente a visão, uma parte da visão, e outros totalmente. Então qual foi o remédio que eles inventaram ali, ou criaram ali? Lavar o rosto. Coisa simples, lavar o rosto e lavar as mãos, mais de uma vez por dia. Só que eles não estavam acostumados a nem tomar banho. Então, foi uma guerra, eles fizeram lá teatros e tudo mais, mas era uma coisa muito simples, era só lavar o rosto, não ficariam cegos.
Olha o prejuízo que uma pessoa teria nesta vila do Quênia, e era uma coisa tão simples a solução. Uma coisa tão simples. A nossa vida também familiar é uma das coisas mais simples. É a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é fazer uma oração em conjunto, é buscar comunhão em família, individualmente e em família. Nenhuma substitui a outra. E a gente não usa a Bíblia. A gente enfrenta os problemas e não usa a Bíblia. E já há algum tempo isso me preocupava, a importância do estudo da Bíblia, e aí você vê Efésios capítulo 6, fala da armadura, fala da espada, de 2 gumes, que é a palavra, e bababá, fala de uma oração, fala de uma porção de coisa, que é a armadura, e esses versos ficavam na minha cabeça e tocando. E um dia me mandaram, todo mundo manda tudo agora, né? Tem fake, tem coisa boa, tem coisa que não é fake. E eu vi um vídeo de 2 homens conversando, barbudo, alguns acho que viram aí, falando que haviam feito uma pesquisa e que se a pessoa lesse 4 vezes a Bíblia ou mais por semana, ela teria algumas vitórias e algumas coisas seriam acrescidas na vida. E eu fiquei encafifado com aquilo, falei assim, é mais um fake news, e fui atrás, eu vi um nome ali, procurei na internet, procurei no YouTube, vi que tinha uns mais completos, peguei o inglês, vi um nome ali, fui atrás do nome e tal, e eu achei a pesquisa, e é de fato verdadeira. Só que ela é de 2012, então pesquisa boa é pesquisa fresca. Mas essa pesquisa, ela dá um norte. Ah, mas é feita nos Estados Unidos. Não, mas também foi feita no Brasil. Eles demoraram 8 anos para fazer essa pesquisa com pessoas de 8 a 80 anos, quer dizer, todo mundo da família, crianças e adultos, todo mundo. E idosos, né? Aí até 80 anos. E fizeram em cerca de 20 países. E o Brasil está no meio. Maiormente fizeram nos Estados Unidos, mas tiveram um panorama mundial aí, esses 20 países. Então ela começa a ser um pouco crível, e as conclusões a que ela chega foram conclusões que outras pesquisas também conseguiram apontar e indicar. A Willow Creek Association, que é uma grande igreja aqui, ou lá nos Estados Unidos, perto de Chicago, o Bill Hybels, que saiu agora por alguns motivos, mas tem um outro pastor ativo lá também, ele agora só assessora, uma igreja tremenda, né? Acho que 20 mil membros, alguma coisa assim, e eles fizeram uma pesquisa parecida e chegaram à mesma conclusão. A Lifeway Research, que é um instituto de pesquisas, também fez uma e chegou a conclusões semelhantes às que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. E o Barna Institute, eu não sei se fez, eu tentei procurar, mas não achei nada nesse nível de pesquisa. A pesquisa é sobre o engajamento bíblico. Então é um apelo para que os cristãos pudessem se engajar na Bíblia. Bom, dada essa introdução, então eu vou mostrar aqui, como diria o pastor Campo Longo, algumas chapinhas coloridas, para que você possa entender melhor aqui essa nossa situação. Então, está aqui, engajamento bíblico como a chave para o crescimento espiritual, foi isso que nós denominamos. Mas é um instituto para o engajamento bíblico que fez isso. Essa pesquisa foi feita por 2 doutores, um em educação, outro em filosofia, Arnold Cole e a doutora Pamela Claudiu. E o outro nome eu não me atrevo a falar aqui, mas uma em educação, ele em educação e ela em filosofia, doutores. E foi feita em agosto de 2012, terminada em agosto de 2012, é chamado de Centro de Engajamento Bíblico. Aí está o site para poder acompanhar se alguém quiser aí. Então vamos lá. Vamos pegar 4 textos bíblicos para a gente dar uma introdução. Esse texto eu gosto muito. Ele é muito desafiador. Paulo o escreveu para os coríntios, em Corinto para os coríntios. Na segunda carta. Essa igreja, ela sofreu muito, porque nesse istmo de terra que havia de 30 quilômetros, que os navios tinham que parar na época do inverno, havia uma quantidade imensa de estrangeiros e
E aí, deuses diferentes e casamentos, é uma loucura. E Paulo escreve para esta igreja assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Deus não pode ser visto através de Cristo, não é, que é a luz do evangelho, porque o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Então, ele está falando aqui para os incrédulos. Há um bloqueio que o Deus, quem é o Deus desse século? É Satanás. Então, esse verso tem duas aplicações. A primeira é para Corinto. Lá havia esse problema, porque havia tantas filosofias religiosas que isso confundia a mente dos incrédulos. Aonde é que eu vou? Tem tanta coisa, é difícil escolher. Hoje nós somos quase 40 mil denominações cristãs, quase 40 mil denominações. Se bobear, hoje à noite está sendo inaugurada alguma denominação no mundo, em algum lugar. Então, nós nos dividimos demais. Isso confunde a cabeça das pessoas. Ué, mas não é a mesma Bíblia? Por que tem tantas diferenças? Então, tem uma aplicação local e tem uma aplicação para hoje. Hoje também estamos vivendo isso. Vamos dizer aí na Idade Média, eu vinha com qualquer objeto e dizia assim: isso daqui é Deus. Ou isso aqui é um santo, sei lá, isso aqui é Deus. A pergunta que se fazia na Idade Média era a seguinte: quem falou? Aí você dizia: a igreja. Ah, então é Deus. Amém, aleluia, isso é Deus. A igreja falou. Ninguém corria atrás de mais nada. Porém, esse mesmo objeto sendo apresentado no Iluminismo, 1800, essa época aí, quando a nossa igreja foi fundada também, então a gente dizia: isso aqui é Deus. Havia uma outra indagação, prova. Não era mais quem disse, era prova. Então as pessoas iam na Bíblia. Ah, aqui, prova aqui. Nós crescemos nesse contexto, por isso que a gente é tão bom em debates, ou já foi mais, né? Em debates. E os nossos sermões tinham 2 horas, 200 textos bíblicos. No estudo bíblico que se prestava nessa altura tinha 80, 100 textos bíblicos. Hoje a gente dá 7 textos bíblicos e parece que já está tudo bem. Mas nós fomos criados nessa altura aí. Prova. Hoje, como é que é quando eu apresento a Deus? Ou um Deus? Isso aqui é Deus. A outra pessoa diz assim, está até escrito um negócio aqui, mas a outra pessoa diz assim: que bom, bacana, é Deus? Que bom, você acredita nesse Deus aí? Olha, parabéns, viu? Você gostaria de conhecê-lo? Não, não, obrigado, imagina. Eu também tenho o meu. Eu também tenho a minha maneira de pensar. O Deus desse século, ele conseguiu trazer um vexame tão grande sobre aspectos religiosos, cristãos, que as pessoas dizem: mas não tem muita razão eu ser um cristão. Mas eu tenho minha maneira de ver. Essa época é chamada de pós-verdade. Alguns gostam de pregar muito sobre pós-modernismo. Eu prefiro falar pós-verdade. Passou a verdade. Não tem mais verdade absoluta. Isso para a família é um caos. Se não tem verdade absoluta, casamento pode ser aberto. Casamento pode ser com pessoas do mesmo gênero. Casamento pode ser mais de um. Ou pode ter mais um. Casamento, 2 e 1, tem filhos, 2 e 1 filho. Não, existem várias formas de casamento. Hoje o gênero você pode escolher em 50 e tantos, e alguns países tem 80 e poucos gêneros que você pode escolher. Quer dizer, acabou a verdade, não tem mais verdade. Não é? E para infelicidade, bom, eu falo isso daqui a pouquinho. Vamos mais um texto aqui, depois eu falo esse negócio. Outro texto: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se o Deus desse século está trazendo vexame para os incrédulos em relação à Bíblia, em relação à vida cristã, então a Bíblia vai dizendo assim: esconde a palavra no coração para você não dar vexame. Esconde a palavra no coração para você não pecar contra Deus. Isso é sério. Oséias vai dizer: o meu povo foi destruído, padeceu, porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. Porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento da palavra. Nosso problema é a palavra.
E essa pesquisa vai mostrar isso. Ouve, ó Israel, é bem conhecido, Deuteronômio 6, 4 a 7. Eu vou ler aqui na metade. E trarás gravadas, em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. E as repetirás com insistência, diz nesta versão mais moderna, aos teus filhos. E delas falarás sentado, andando, deitado, dormindo, se levantando. Então, palavra, palavra, palavra. A família se afastou da palavra. A família se afastou da palavra, não porque não acha que a palavra seja a palavra de Deus, não, até acha que é a palavra de Deus. Só que a gente começa a ser mordido por um bichinho, ele deposita uns ovinhos também na nossa visão, que é assim, mas isso não é bem assim. Você começa a buscar uma ética situacional, depende. Aí você começa a passar da ética situacional para a visão de uma pós-verdade também. Não, isso é um exagero que estão falando aí. Não é bem assim. Isso não é um exagero. Não é também assim. A gente tem que ter outras coisas na vida. A gente tem que ter outros. Por exemplo, ainda bem que eu não conheço o povo daqui. Mas é quando você opta por uma escola que vai botar seu filho na faculdade, em vez de optar por uma escola que vai dar a ele um bom conhecimento para ele entrar no reino do céu. E a gente opta por uma escola que não tem nada a ver. Por quê? Porque é importante ter conhecimento. Conhecimento é fundamental, claro que é fundamental, mas a verdade é mais importante que o conhecimento. A verdade sempre foi mais importante que o conhecimento. Então, sentado, deitado, levantado. E aqui é o que eu queria falar naquele texto lá que eu estava me adiantando. E como eu estou falando muito sobre isso aqui, eu vou começar a reduzir um pouco, senão eu vou terminar meia-noite aqui. Mas a vida dos cristãos que não usam a Bíblia na maioria dos dias da semana é estatisticamente igual à vida dos não crentes. Essa foi uma das coisas mais tristes desta pesquisa. Outras pesquisas foram feitas. E elas diziam assim, eu já mencionei das outras aqui. Eles compararam a vida do crente e do não crente. Tá? Crente e não crente. Crente é quem vai na igreja. Não crente é o que não crê e também é o crente fraco, que não vai. É o não praticante. Não praticante. Então eles chegaram à seguinte conclusão. Entre vários itens, eu vou citar alguns. Pornografia, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, pedofilia, deixa eu ver mais um aqui, entre tantos, sim, uso de drogas, entorpecentes na juventude, com a juventude. E tem outros, mentira, não sei o que, eles fizeram lá esses itens que eu mencionei e outros tantos, quando foram comparar os crentes e os não crentes, o que você acha que deu? Crente, não crente muito maior. Não, estavam assim, ó. Estavam empatados. Aí isso cria um descrédito que o Deus desse mundo adora. Aí a pessoa diz assim, peraí, você vai pregar o evangelho para mim? Não, para ser como você é, para ter a família que você tem, obrigado, eu prefiro ficar com a minha, valeu aí, ó, toca em frente, bonito, você ter uma religião, levar seus filhos, bacana, isso aí, maravilhoso. Mas para ser como você, eu prefiro ser como eu sou. Infelizmente, a bancada evangélica, tirando, claro, sempre as exceções do nosso Congresso Nacional e também do Senado, tem se demonstrado com muita tristeza, tem deixado a desejar com muita tristeza. Vou falar essa frase que é melhor. Tem deixado a desejar. Então, nós estamos numa crise muito grande. E essa pesquisa, lá em 2012, chegou a uma conclusão. O que nós podíamos fazer para resolver essa questão? O que está faltando para as famílias? O que está faltando para as pessoas? Se a vida dos cristãos é a mesma, estatisticamente, dos não crentes, está mal. Nós estamos maus. Para que eu vou entrar numa igreja? Então, vamos lá. Aí eles fizeram uma pesquisa, e só aqui um tira-gosto, depois eu vou entrar um pouquinho mais profundo.
a pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, e vale o sermão. Você está lá no sermão, pastor, vamos abrir em João 3,16? Você abre. Estava lendo uma vez por semana isso aí. Pessoa que lê a Bíblia, que usa a Bíblia, né, para ser uma meditação 4 vezes por semana, aliás, uma vez por semana, não acontece nada na vida dela. Não acontece nada. E, aliás, as pessoas vão na igreja para quê? Para sair de lá e dizer assim, Senhor, eu vim, hein? Ó, já cumpri minha parte, agora cumpre a tua. Para que as pessoas vão na igreja? O ideal da igreja é celebração. Celebrar o que aconteceu fora. Durante toda a semana a gente vem celebrar na igreja. Para isso serve a igreja. A igreja ela não é para fazer você estudar o que você não estudou fora. Olhem a escola sabatina. Ou as escolas dominicais. Eu fiz o doutorado num lugar onde tinha vários pastores de outras denominações. Eles me diziam, a escola dominical já acabou. Eu admiro você manter a sua escola sabatina. Porque agora a gente tem 2 cultos, um de manhã e outro à noite. Não tem mais a escola dominical. Em várias igrejas, várias denominações. Isso está assim caindo. E era o que dava sustentação diária. Então a gente não estuda a lição diária e vem estudar a lição. Aliás, não vai. Chega atrasado porque vai que perguntam para mim alguma coisa. Eu não quero compromisso. Eu estou sendo afetado pelo Deus desse mundo. Eu estou criando uma verdade paralela. Uma pós-verdade. Uma vez por semana não muda nada. 2 vezes por semana também não muda nada. 3 vezes por semana, na pesquisa, isso é pesquisa agora. Sabe aquele bip do hospital? Bip! Fez assim. É assim uma coisa muito pequenininha. Aí quando eles perceberam que pessoas que usavam a Bíblia 4 ou mais vezes por semana tinham algumas coisas impressionantes acontecendo na vida. Vou mostrar 4 delas aqui. Primeira, eles ficavam mais propensos, né, 228% mais propensos a compartilhar a fé com os outros. Olha que coisa interessante. 407 mais propensos a memorizar a escritura. Quem lia de 4 ou mais vezes por semana. Estudava. 59% menos probabilidade de ver pornografia. Olha que interessante. Mexe em todas as áreas. 30% menos propenso a lutar contra a solidão. Solidão é a marca do nosso século. Bom, então por mais de 8 anos, esse Center for Bible Engagement pesquisou a vida, né, o Centro de Engajamento Bíblico pesquisou a vida espiritual de mais de 100 mil pessoas. Todo mundo. Os resultados mostram consistentemente, essa expressão usada por eles, mostram consistentemente que o envolvimento com a Bíblia 4 ou mais dias por semana é o indicador mais poderoso do crescimento espiritual. Essa é a conclusão das conclusões aqui do estudo. 4 ou mais vezes a Bíblia por semana é o indicador mais poderoso. Tem outros? Tem. Vou mostrar o último slide. Tem escola sabatina, pequeno grupo, oração. Mas aqui ele se demonstrou o mais, o maior, o mais poderoso indicador do crescimento espiritual. Vamos lá. Bom, para síntese, então, eles utilizaram, isso aí agora eu tirei da pesquisa. Utilizamos dados de pesquisa baseados na internet, com 108 mil pessoas, mais, de idades variando entre 8 a 80. Algumas das pesquisas foram feitas por amostras aleatórias da população em geral dos Estados Unidos e em 20 outros países. Está aí, o Brasil aparece em segundo lugar ali, está em ordem alfabética, tá bom? Já falei aqui, a Willow Creek Association, Lifeway Research, relataram descobertas semelhantes quando fizeram pesquisas nesse sentido. Primeira pergunta, por que tantas pessoas possuem Bíblias, mas tão poucas as leem? Aí é poucas, né? Mas tão poucas as leem. Por que as pessoas possuem e não leem? É o tal do negócio de lavar o rosto para não ficar cego. Não é? Se eu não passo esse colírio divino nos meus olhos, eu fico cego. O Deus desse século está cegando. A gente está misturando a verdade, a gente está aceitando uma pós-verdade.
aceitando uma pós-verdade. Eu creio na Bíblia, está tudo certo, mas eu adiciono as minhas ideias. A Bíblia diz dela mesma assim: nunca nenhum escritor de particular elucidação, na Bíblia, na Ara, né, fala, escreveu de particulares, só que agora eu estou colocando as minhas particulares elucidações na Bíblia Sagrada. Estou interpretando o texto no contexto de uma pós-verdade. Quer dizer, a Bíblia é importante para mim. Eu vou dizer uma coisa aqui, vou abrir um parênteses aqui, eu não ia falar isso, mas eu vou abrir aqui. Quando eu cheguei aqui na igreja do Morumbi, eles tinham um culto para jovens, separado, que estava parado. E um culto para crianças. Então, quando os adultos se reuniam lá em cima, tinha um culto para jovens e um culto para crianças. Eu nunca fui a favor disso, baseado em pesquisas norte-americanas. Que jovens que são assim não se adaptam depois quando vão para a igreja, crianças que são assim não se adaptam quando são mais velhas, quando forem para a igreja, e acabam saindo da igreja e depois voltam com 38, 40 anos, esbugalhadas, quando voltam, eu não me lembro agora, 30, 40% que volta só. E foi uma luta aqui na igreja. Mas foi uma luta. Não tinha. Conversei com umas 2 pessoas, né? Você quer tocar? Não quer tocar esse negócio. A gente acaba a escola sabatina, leva as crianças, a gente já estava brincando de pega-pega, queimada lá dentro, não sabia o que fazer mais. No culto para as crianças. Então, esse culto para as crianças, não sei se vocês têm aí, me perdoem, mas eu não apoio, por várias declarações de grandes igrejas que fizeram, se atrapalharam, e outros que fizeram estudos para isso. Aí, então, fui confrontado com um ancião que eu gosto demais dele. E disse: pastor, a minha filha, de 3 anos, 4 anos, acho que 4 anos, ela não entende nada. Ele usou a expressão assim: o senhor está falando em russo para ela. Ela não entende nada. Eu falei: mas o culto não é para entender. A criança no culto, ela não precisa entender nada. Ela vai para o culto para ver o pai e a mãe se ajoelhando, cantando, ofertando, prestando atenção no sermão. Por isso que famílias deviam sentar juntas no sermão. Porque as crianças precisam ver. Não deixa nunca seu filho com outro e vai fazer uma atividade. Não, eles precisam olhar você para ver como é que você faz. Não é só ali. Em casa eles precisam ver você orando, se ajoelhando, lendo a Bíblia. Como é que eu vou passar essa herança para uma criança que não me viu fazendo isso? Aí um dia eu sento com ela e diz assim: olha, você está adolescente, você não está estudando a lição, hein? Aí ela pensa assim: você também não estuda. E às vezes fala: você tem que ler mais a Bíblia. E você lê quando? Então nós estamos deixando a Bíblia. Por que a gente está lendo pouco a Bíblia? Porque o Deus desse século está cegando a gente também. Segunda pergunta: que diferença, então, o envolvimento com a Bíblia faz na vida de uma pessoa? Isso nós vamos ver agora. Eu vou apresentar 2 tabelas aqui para vocês agora. Uma é de homens e outra de mulheres, tá bom? Não tem melhor nem pior, não tem piadinha de, né, sexo fraco, forte, olha, isso acontece mais ali, não. São 2 coisas que aconteceram com essas 108 mil pessoas e tal, que foram entrevistadas, ok? Entre homens e mulheres. Então, a figura a seguir exibe dados sobre a frequência com que as pessoas que frequentam, então são frequentadores regulares, lutam com vários comportamentos, atitudes e emoções. Então, pessoas que vão à igreja, nessa pesquisa, 2012, lutam com estes aspectos aqui, comportamentais, de atitude e emocionais. Para a maioria dos homens e mulheres, medo ou ansiedade, pensamentos indelicados sobre os outros e sensação de estagnação espiritual são coisas com as quais eles lutam pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Tá? É bem para falar isso aqui. Vamos lá. Vamos ver o das mulheres. Das mulheres entrevistadas, 66% sofriam com medo e ansiedade. Frequentadores, cristãos frequentadores. Medo e ansiedade, 66%. Pensamentos indelicados sobre outros, 60%. Vai ficar enfadonho aqui, mas eu vou ler todos. Desencorajamento, 52%. Estagnação espiritual, 50% delas. Fofoca, 47%. Ou eram vítimas ou faziam.
Sentido que não consigo agradar a Deus, 47%. Solidão, 46%. Sentimento de solidão. Gastos excessivos com manuseio incorreto do dinheiro, 44%. Comer demais, 40%. Sentimento que tem que esconder coisas que eu sinto, 36%. Explosão de raiva, 35%. Dificuldade de perdoar os outros, estamos falando de gente da igreja, 32%. Amargura, 31%. Falsidade, 30%. Negligenciar a família, 20%. Ganância, 16%. E pensamentos destrutivos e violentos sobre si mesmo e sobre os outros, 13%. Ok? Bom, mas nós vamos voltar a esses itens aqui e vamos ver como é que eles se comportam quando uma pessoa lê a Bíblia 4 ou mais vezes por semana. Ok? Aguarde um pouquinho aí. Vamos ver os homens agora. Homens. Pensamentos indelicados sobre os outros, 56% tinham esses pensamentos. Medo e ansiedade, 55%. Estagnação espiritual, 51%. Sentido que não consigo agradar a Deus. É legal quando você dá uma comparada, não vamos ter tempo aqui de fazer uma comparação do gênero, né? Diferença do gênero. Desencorajamento na vida, 46%. Cristãos que vão à igreja. Sentimento que tem que esconder coisas que eu sinto, 44%. Gasto excessivo com manuseio incorreto de dinheiro, 41%. Explosão de raiva, 36%. Solidão, 35%. Pornografia, um item novo que entra aqui. Pornografia, 34%. Amargura, 32%. Falsidade, 30%. Não, falsidade 30, também tem 32%. Dificuldade em perdoar os outros, 30%. Comer demais, 30%. Fofoca, 28%. Negligenciar a família, 28%. Lá era 30 e poucos. Acho que 32%. Você vê que tem uma semelhança. E ganância, 22%. Estamos falando aqui de cristãos. Cristãos que frequentam a igreja. Na definição de crescimento espiritual, como se tornar mais parecido com Cristo inclui mais do que apenas abster-se de certos comportamentos e atitudes, também inclui viver essa fé de forma proativa. Então, de exercitar a fé, de divulgar a fé, de discipular, de doar para a igreja, ou de ofertar para a igreja. Então, não é somente uma questão de comportamento e tal, faz isso, sente aquilo, não, mas são atitudes proativas em relação à igreja. Então, vamos ver aqui. É difícil conceituar crescimento cristão, é muito difícil conceituar. Eu gosto da expressão ser Jesus para as pessoas, eu uso muito aqui na minha igreja, nos lugares onde eu passei, ser Jesus para as pessoas. Isso é importante. Para mim, esse é o crescimento espiritual, ser Jesus para as pessoas. Vamos lá. O que cresce, o que faz com, aliás, 4 vezes ou mais por semana, torna a minha fé mais ativa. Vamos falar da fé, de alguns aspectos dessa relação com Deus, e depois nós vamos falar sobre os itens que nós vimos. O que acontece com eles quando eu leio 4 ou mais vezes a Bíblia por semana? Fé fica mais ativa. Olha aqui. A gente tem o desejo de compartilhar a fé com outros, ele aumenta 228%. 228%. Discipular os outros aumenta em 231%. Então, a gente vai parar de fazer seminários e cursos, etc? Não precisa. Mas se nós nos envolvermos com a Bíblia e fizermos a igreja se envolver com a Bíblia, nós vamos ter um crescimento. Eu não vou dizer que é 228%, é difícil quantificar isso, eles fizeram lá os dados deles, tal, a pesquisa deles, mas se nós lermos mais a Bíblia, o que é importante para a gente aqui? Vai aumentar o desejo de compartilhar a fé. Vai aumentar o desejo de discipular outros. A facilidade de memorizar a Bíblia aumenta em 407%. Olha quantas vezes. Interessante. Isso. Esse é impressionante. A pessoa doa ou oferta financeiramente para a igreja, essa atitude tem um aumento de 416%. Então vamos parar de falar sobre mordomia? Não precisa parar. Mas a gente precisa incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, para serem mais fiéis. E elas doam também para outros fins, a não ser a igreja. Agora vamos ver esse envolvimento da Bíblia, né? Eu vou ler aqui. O envolvimento com a Bíblia impacta tanto os aspectos comportamentais do crescimento espiritual, né, seja uma vida parecida com Jesus, quanto a autopercepção.
Agora nós vamos ver, em relação àquelas duas tabelas que nós mostramos, o que acontece com as pessoas que leem 4 ou mais vezes a Bíblia por semana. Olha aqui, cai, diminui. Diminui o que diminui? Primeiro, pensamentos destrutivos sobre os outros diminui 32%. Olha que impressionante. Pensamentos desagradáveis sobre os outros diminui 18%. Só o fato de ler a Bíblia. Sentimentos de estagnação espiritual, ele decresce, né? Ele decresce 60%. Sentimento que não consegue agradar a Deus, cai 40%. Experimentar solidão, cai 30%. Sentir amargura, cai 40%. Ter dificuldade de perdoar outros, cai 31%. Dificuldade de perdoar-se, 26%. Desejo de se esconder, 32%. Sentimento de desencorajamento da vida, cai 31%. Experiências com medo e ansiedade, cai 14%. Vamos ver mais esse quadro aqui. O descontrole do apetite cai 20%. Para quem lê a Bíblia 4 ou mais vezes por semana. Olha que impressionante a conclusão que ele chega. Jogos de azar, e isso vale para videogame. A gente acha que as crianças estão ali desenvolvendo o cérebro. Isso é um jogo de azar. É a mesma coisa. Eles consideram isso. E eles dizem que isso cai 45%. 45%. Ter sexo fora do casamento, 59%. Cai. Sexo fora do casamento. Fidelidade conjugal. Negligenciar a família, cai 26%. Mentiras, caem 28%. Explosão em ira, 31%. E o alcoolismo, olha que coisa impressionante. Ali tem a pornografia, nós vimos lá no começo, que cai 60%, 58%, 60%. Cai bastante. Aqui nós encontramos o alcoolismo. Ter sexo fora do casamento cai, olha, cai tudo mais 60%. Essas coisas, a Bíblia vai mudando a nossa vida, é o livro que transforma a vida. Fofocar cai 28%, olha, que beleza. Descontrole financeiro cai 20%. E aqui é o último slide que eu vou mostrar. Eles avaliaram todos os meios para o crescimento espiritual. Eu aqui não estou destruindo a igreja de jeito nenhum. Eu falo em pequeno grupo, escola sabatina. Isso tudo para mim é absolutamente normal e vai continuar sendo normal. Só que essas coisas, segundo a pesquisa, não trazem o mesmo crescimento espiritual que o estudo da Bíblia 4 ou mais vezes por semana traz. Olha que coisa impressionante. E a gente vai inventando coisas, né? Vai inventando coisas. Tem denominações por aí que você passa pelo sal, depois dá a rosa, depois tem a água, depois tem não sei o quê. São coisas que vão inventando para a pessoa crescer espiritualmente. Você não cresce espiritualmente. Ou vou passar aqui. Então tá aí. Quais práticas espirituais são mais eficazes? É a pergunta que eles fazem. Ao longo dos anos, perguntamos sobre praticamente todas as práticas espirituais comuns ao cristianismo. Eu vou colocar aqui umas 12. Qual a conclusão que eles chegam? Ninguém foi capaz de prever o crescimento espiritual da mesma forma que o engajamento na Bíblia. A leitura de 4 ou mais vezes por semana. As práticas que temos considerado inclui, agora vem as práticas, está aqui. Oração, engajamento bíblico, que é uma delas que eles incluem entre as 12, né? Tem mais outras. Meditação, jejum, frequência à igreja, escola bíblica dominical, eu pus sabatina aqui. Pequenos grupos, ler livros de não ficção, são livros tipo Ellen White, sei lá, tipo assim. Livros de ficção cristã, tipo Projeto Sunlight, ainda existe esse livro por aí. Ouvindo músicas cristãs, né? Ouvindo a música cristã. Viagens missionárias, muito legal. Eu já levei muita gente para viagens missionárias no Brasil e na África. Escola cristã, aqui é escola cristã, escola mesmo, né? Nenhum desses itens se mostrou mais capaz de dar o crescimento espiritual que 4 vezes, no mínimo, a leitura da Bíblia por semana. Que conclusão que eu chego em tudo isso aqui? Eu tinha um cachorro chamado Bob. Aí eu fui morar em Artur Nogueira. Aliás, fomos morar em Artur Nogueira e aí compramos o cachorro.
E aí chegou um missionário para trabalhar comigo, o pastor Holbrook, que fez um grande trabalho com desbravadores e aventureiros, acho que o senhor deve conhecer, lembrar dele, e outros também. Mas, e ele, o apelido dele era Bob, né? Mas meu cachorro já se chamava Bob, o que eu vou fazer? Então, Bob para cá, Bob para lá, eu pedi desculpa para ele, ele falou, não tem problema. Mas o Bob começou a ter um problema de pulga, muita pulga. Eu levei na casa de rações, né, que era a casa da agricultura lá, o veterinário não estava, mas a pessoa que estava vendendo lá disse assim, olha, o senhor compra dessa ração aqui, porque o senhor vem comprar sempre essa ração aqui. Eu não sabia para que cachorro que era. Poxa, o senhor está dando a ração errada. Ele está fraco e as pulgas aumentam mesmo. Eu vou dar esse comprimido aqui, ele vai tomar, as pulgas vão cair, mas o senhor tem que mudar a ração. Eu comprava uma ração mais barata. Tive que comprar uma ração mais cara. E foi impressionante. Mudamos a ração, começou a diminuir, desapareceu essa questão de pulgas. Às vezes a gente está tentando resolver um problema com uma solução errada. E o pior ainda, isso somos nós, eu, você, é que a gente insiste na mesma solução errada. Ela não deu certo, mas eu faço de novo. O casal tá mal lá. E eles não mudam a atitude, o comportamento, e querem que os resultados mudem. Não vai mudar. Se a atitude não muda, não muda o resultado. Nós queremos ser cristãos assim, engajados, tendo crescimento espiritual, porém, nós não estamos acertando na mosca aqui. A gente não está mudando a ração, a gente está tomando a ração mais vagabunda. Por que eu preciso assistir programas do domingo à noite para ter assunto durante a semana? Eu não assisto mais jornal. Eu pego o que eu quero, eu leio. O jornal estava me deixando deprimido. Estava me deixando para baixo. Eu vou buscar o que me levanta. Por que eu vou ficar vendo... Às vezes a gente vê um filme que todo mundo chora. Desliga. Tá chorando? Por que tá chorando? Desliga. Tá com medo? Desliga. Não precisa disso. Então a gente se submete ao movimento... Não, movimento não. Vou mudar a palavra aqui, tive uma palavra melhor. Mas a gente se submete ao que prega a pós-verdade. E a gente está trazendo esse assunto para a vida da família e da igreja, consequentemente. Não existe um método que seja melhor do que a Bíblia. Olha a conclusão que eles chegam aqui. Eu vou parar aqui da página. Não existe nenhum método melhor do que ler a Bíblia. Não tem. Pode fazer o que você quiser. É a Bíblia, meu querido, minha querida. É a Bíblia na família. As crianças têm que ter... Eu preenchi uma ficha batismal agora, na pandemia. É um casal e um filho, e tem uma filhinha pequena, né? E eu dei uma Bíblia para ela, dessas ilustradas, assim. Falei, você tem que ler todo dia, hein? E ela fez assim, eu vou ler todo dia. Falei, eu vou perguntar para sua mãe se está lendo a Bíblia todo dia. Nós temos Bíblias, assim, Bíblia do idoso, Bíblia do jovem, Bíblia da ciência social, Bíblia do fulano de tal, Bíblia da Casa Publicadora, até a Casa Publicadora fez uma. Bíblia Andrews, Bíblia não sei o quê. Tem um monte de Bíblia. E parece que só ter a Bíblia já me garante a salvação. Ou só ser membro da igreja adventista me garante a salvação. Ou ir à igreja uma vez por semana me garante, mas depois eu vou ser uma pessoa normal. Eu não posso ser uma pessoa normal. Eu tenho uma tarefa aqui. E essa tarefa pressupõe que a Bíblia deve estar em primeiro lugar. Minha família tem que saber que a Bíblia é mais importante para mim. Meu filho tem que me ver lendo a Bíblia e orando. Isso é fundamental. Os jovens têm que amar a Bíblia. Aí a gente tem muito negócio, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre... Mas pega a Bíblia. Vai na Bíblia. Não tem vergonha da Bíblia, não. A Bíblia deve ter alguma passagem para alguma coisa nesse sentido, aí, de algum assunto que você queira levantar. Ela não é um livro que fala sobre geografia, isso não é objetivo. História também não é um livro de história, não. É um livro que mostra a salvação, é o caminho da salvação. Um dia eu posso falar para vocês, quando eu for aí no domingo à noite, posso falar para vocês, passar uma linha. Isso o programa me ajudou a passar uma linha. Hoje, quando eu penso na Bíblia, eu penso na Bíblia numa linha.
teve morte, mataram um monte de gente, e hoje eu posso ficar mais tranquilo por causa disso, porque eu entendi alguma coisa sobre isso, alguma coisa, mas já me satisfez. Então, a importância da Bíblia. Não sabe ler? Ouça. Eu termino contando a história do irmão Quinco. O irmão Quinco foi uma inspiração para mim lá em Itararé. Fui pastor de Itararé, meu segundo ano de ministério. Fui assistente de Moema e depois fui para Itararé. E de lá eu fui para a África. E eu, pastor novo, né? Pastor novo gosta de se chamar pastor, senhor, né? Quer dizer, pelo menos no meu tempo era assim. E ele me chamava de pastorzinho. A primeira semana que a gente estava morando, cansado em casa, uma segunda-feira, que eu falei, bom, agora eu vou dormir até mais tarde. Mudança, já foi, já conheci a igreja. Aí 6 da manhã, toca a campainha. E toca a campainha, mas toca muito a campainha. Aí eu acordo, vou lá ver, um senhorzinho, velhinho. É bom dia? É bom dia. É aqui que mora o novo pastorzinho? Eu já não gostei, né? Novo pastorzinho? Pastorzinho. Pastor? Eu não era ordenado, mas eu queria ser chamado de pastor. Ah, eu sou o irmão Quinco, lá da Pedra Branca. Falei, ah, muito prazer. Bom, prazer em conhecê-lo então. E disse assim, não, é que o ônibus lá de Pedra Branca, eu vou no médico hoje, e lá de Pedra Branca, o ônibus sai às 5 horas da manhã, e eu cheguei aqui, eu fiz até uma horinha para vir aqui na casa do senhor, e eu vim aqui, amor, da gente prosear um pouco. Falei, 6 horas da manhã, que hora é a sua consulta? Ele falou, às 9. Falei, meu pai. Aí eu comecei a conhecer esse irmão Quinco. Bom, Quinco até me emociona. Já morreu. Ele lia a Bíblia 3 vezes por ano. E ele me falou isso depois só. A Bíblia, 3 vezes por ano. Ele aprendeu a ler na Bíblia. E aí, quando eu estava meio angustiado, eu pegava o meu Fusquinha 67, 6 volts de bateria, 1200. Aliás, 1300, 6 volts de bateria. Acho que era 1200. Ia 30 quilômetros de costela de vaca para ir na casa do irmão Quinco. E ele estava lá sentado. Na entre safra eu pegava sempre ele. Ou se não, à noite. Eles paravam, a lavoura parava 4 horas, por aí. Eles iam jantar às 5 e iam dormir às 7, por aí. Então eu ia lá à tarde. Encontrava o irmão Quinco. Lendo a Bíblia. Na entre safra, então, ele lia demais. E disse, pastor, esse livro é muito bom, pastor. Esse livro é muito bom. Pena que eu não conhecia esse livro antes. Aí um ano ele estava lendo pela 4ª vez a Bíblia. Deu lá uma lavoura boa, tal, e ele ficou também um tempão sem a lavoura, entre safra, tal. Ele disse assim, pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. E ele vivia fazendo pergunta. E será que eu estou ficando extremista, pastor? Eu falei, por quê, irmão? É porque a Bíblia né, é tão maravilhosa que eu estou lendo a 4ª vez. De joelho, ele falou. Eu falei, mas que bom que o senhor está lendo de joelho, vai tirar o joelho, né? Ele falou, não, pastor. Eu falei, não, eu entendi. Não tem problema não, irmão. Não tá ficando extremista, não. Lê do jeito que o senhor quiser, deitado, sentado, ajoelhado. É que eu já leio sentado, ele falou assim, eu já leio sentado. Então eu falei, senhor, eu vou ler ajoelhado. Ele leu 4 vezes aquele ano, e isso aconteceu outras vezes também. Mas era um homem que ninguém passava ele para trás. Ele era o reconhecido das 200 casas ali como uma pessoa mais experiente. Todo mundo vinha pedir conselho para ele. Antes de se tornar adventista, ele tinha separado da esposa. Ela morava lá também. Ele ajudava a esposa, mas não morava mais com ela, que ela não queria. Por isso que ele dizia, eu queria ter conhecido antes a Bíblia. Porque ela mudou minha vida. E ele era um homem ruim. Ele era um homem ruim. Andava armado, era um homem ruim. A Bíblia tem poder. E sabe que eu fico me culpando? Por que eu não vi que a Bíblia tinha poder ali? Por que naquele segundo ano de ministério, eu tenho 40 anos de ministério e 2 meses. Aliás, 7 meses. Por que eu não dei atenção para a Bíblia como deveria ter dado ali, aprendendo com o irmão Quinco? E eu passei um tempo sem ter essa valorização da Bíblia. Mas hoje eu quero falar muito sobre isso. Porque se nós somos o povo da Bíblia, cadê a Bíblia? Ela pode estar aqui, no celular, ela pode estar, a Bíblia está aqui embaixo, pode estar em qualquer lugar, mas ela tem que estar aqui, ó, aqui. Ela tem que estar aqui.
Faça um plano de leitura da Bíblia. Quer assistir o Reavivados? Assista o Reavivados aí no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, tudo bem. Um capítulo por dia. À noite, eu nem fiz hoje. Eu vou terminar já com isso aqui, estou vendo que já são 21h11. Mas à noite, às 20 horas, nós temos uma live que a gente estuda as cartas de Paulo agora. Já estamos Daniel, já estamos Apocalipse. Apocalipse é um pedacinho. Mas a gente está agora nas cartas de Paulo. Estamos em Timóteo. A gente estuda 3, 4 versículos e aplica. E é muito gostoso, porque a Bíblia é sensacional. Sensacional. Como é que eu vou ler a Bíblia, pastor? E eu dou um conselho para você. Quer começar a ler a Bíblia agora de verdade? Tá bom. Então pega Marcos. Começa com Marcos. Não é porque é o nome do meu filho, não, mas pega Marcos. Leia 5 vezes Marcos. 4, 5 vezes. Mas leia com calma. Quer ler um capítulo cada vez? Tá tudo bem. Mas leia com calma. Não tem pressa. Você está indo para o reino do céu? Não tem pressa, não. Não tem pressa. Coma bem a sua refeição de hoje. Coma bem a sua refeição de hoje. A ração boa, cara, ela custou o sangue de Jesus. Coma a ração de hoje. E lá a história do paralítico, se coloca no lugar do paralítico, dos amigos do paralítico, se coloca no lugar dos fariseus, se coloca, porque às vezes a gente está no lugar dos fariseus, se coloca no lugar dos discípulos, se coloca no lugar da multidão, se coloca no lugar de Cristo, que a gente tem que ser Jesus para as pessoas, se coloca no lugar dele. Sua vida vai começar a mudar e você não vai nem perceber. Eu não posso assinar um contrato aqui dizendo que sua vida vai mudar, porque isso vai depender muito de você e de cada um. Como ela vai mudar, aliás. Mas a vida vai mudar. Porque ninguém fica igual depois de ler a Bíblia. Ninguém fica igual. Ninguém fica igual. E meu apelo para você é isso. Começa. Marcos, 5 vezes. Acabou? Vai para Tiago. A carta universal de Tiago. Marcos diz por que fazer. Tiago diz como fazer. Lê 5 vezes, que é curtinho, 5 capítulos. Aí você vai, e Marcos tem 16. Aí você vai para Provérbios. Pega uma versão nova, linguagem de hoje, nova versão internacional, mensagem, sei lá, Bíblia Viva. Vê aí uma mais atual e leia Provérbios umas 3 vezes, com calma. Provérbios, se você lê um verso por dia, você tem lição para o dia todo. Foi o livro mais gostoso de gravar, mais delicioso. Sobrava coisa. Aí começa lendo o Novo Testamento. Vai até o final. Aí começa lendo o Antigo. Porque você vai entender mais o Antigo assim. Isso é estou dizendo uma maneira, é que nem aquele produto lá, sei lá, Neston, né? Invente a sua maneira, né? Faça a sua maneira. Mas não deixe de ler a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, de preferência todo dia. Não dependa, olha a frase que eu vou usar, hein? Interprete bem essa frase, por favor. Não edite nada que eu falei aqui. Estão gravando, mas não edite nada que eu falei aqui. Não é? Não dependa da igreja ou do ir à igreja para crescer espiritualmente. Dependa da Bíblia. Mas vá à igreja. Porque você vai ter um sabor melhor, né? Agora, na pandemia, o povo está doido para vir para a igreja. A gente solta as inscrições aqui naquele Eventbrite. As pessoas têm que se inscrever ali para ir para a igreja. São só 128 lugares. Uma igreja de 800 membros, imagina. A gente solta 8 horas da manhã da quinta-feira até às 9 já não tem mais vaga. O povo está querendo, e é bom ir à igreja. É bom estudar a lição dos Passarotes. É bom a gente ter o pequeno grupo. É bom ter um monte dessas coisas que eu mencionei aqui. Mas a gente não pode deixar a Bíblia. Tem que ser a nossa primeira opção. É a armadura de Deus. É a gente se colocar na videira verdadeira. É isso, estudar a Bíblia é se colocar na videira verdadeira. Você é ramo, eu sou ramo, não produz fruto. Para que serve um ramo que não está na videira? Vamos fazer uma fogueirinha com ele. Está seco, é ótimo. Os desbravadores sabem que é ótimo. Aliás, estamos na semana do lenço. Né? É ótimo fazer fogueirinha começar a fogueira, a mecha com galhos secos, ramos secos. Não, o ramo tem que estar na videira. E o seu esforço é justamente esse. Nós não vamos ser condenados pelos nossos pecados. Presta bem atenção nisso.
Nós vamos ser condenados por não termos aceitado a graça ou o perdão de Deus. É por isso que nós vamos ser condenados. Pensa no que eu estou falando aqui. Essa frase não é minha, não. Nós não vamos ser condenados pelos nossos pecados, mas pelo fato de não termos ido buscar a graça e o perdão de Cristo. É isso daí que é o divisor entre ser condenado e não ser condenado. Não são os nossos pecados. Tem solução para eles. Então vá para a solução. E ela começa na palavra. Use a Bíblia. Não só para... Não precisa ser de couro, não precisa ser a mais cara. Depois de uma certa idade tem que ser aquela que você consegue ler, né? Letra grande. A minha é letra grande e às vezes eu dou uma titubeada. Mas não precisa. Nada caro. É a palavra. A palavra vai dar sentido para a sua vida, a palavra vai dar sentido para a sua família. Inspire os seus filhos a lerem a palavra. Inspire a sua esposa, inspire o seu marido, inspire os seus pais a lerem a palavra. A igreja vai ser outra. Tenho certeza absoluta. Que Deus abençoe você. Se você estiver, né, desejoso de fazer a Bíblia, coloca aí um hashtag, eu vou ler a Bíblia. Põe uma mensagem aí no grupo. Eu vou ler a Bíblia. Comece a falar mais sobre isso. Veja um momento e um lugar para você fazer isso. Todo dia. Rotina. Boa rotina. Deus abençoe. Não sei se eu oro, se vai ter uma música. Posso orar? Eu gostaria de orar. Então vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela bênção da tua palavra. Não tem nenhum segredo. A gente não precisava nem ler uma pesquisa destas. Porque a tua palavra já diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, escondi para não pecar. O conselho dado para Moisés e para o povo, olha esses preceitos que eu estou ensinando hoje para vocês, repitam insistentemente com seus filhos, andando, levantando, deitando, parando. Sejam firmes nisso. A palavra é a base desta igreja. A palavra tem que ser a base da nossa vida até o final. Pai querido, eu te peço uma bênção muito especial, pastor Álvaro, e a liderança da igreja. Sejam sábios desta e das outras igrejas que estão aqui também conosco do distrito, mas que sejam sábios e hábeis para poderem inspirar as pessoas a lerem o teu livro sagrado e muito mais do que isso, entrarem no teu livro, colocarem o teu livro no coração, não olharem um livro que contém, mas que é a palavra. Pisemos a pós-verdade, não é para nós. Nós acreditamos numa verdade absoluta. Não tem situacional nisso. Então dá-nos esta visão, Pai. Abençoe. Te peço a minha ovelhinha, que mora aí do lado da igreja, está vivendo um momento difícil na vida, mas que ela possa voltar aos teus caminhos. Te peço também pelas pessoas que estão conosco, estão estudando a palavra, que se firmem na palavra. Querem mudar? Querem vencer o alcoolismo? Querem vencer a pornografia? Querem dar estudos bíblicos? Querem ser fiéis nas doações, nas ofertas? Estudem a Bíblia. Ela vai mudar a vida. Vai mudar o comportamento, as atitudes e as emoções. Entregamos a todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.